Alô, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência. Gostaria de retratar algumas coisas que vêm me incomodando, que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Teve no Festival de Inverno uma peça que, teatral que o ator que faria o personagem de Jesus Cristo seria um transexual e que a ideia da peça era retratar o respeito que Jesus tinha às diferenças sexuais, das opções sexuais das pessoas. Por motivos pessoais, assim, eu não compareci ao festival, também não vi a festa, então não vou falar como alguém que assistiu a peça em si para dizer a qualidade da peça. Mas fica o meu desabafo sobre a questão da intolerância e como ela é muito comum na história da humanidade. Então, um cantor que eu desconhecia, mas alguns colegas, amigos conheciam e eu vi os vídeos pelo Facebook, pelo YouTube, de um cantor que, Johnny Blaze, se não me engano, que teria falado que em favor da peça, mas falando que Jesus era gay, Jesus era homossexual, travesti e depois o pessoal acabou vaiando ele porque assim, por mais que você não tenha uma religião, você deve respeitar, né? E foi uma ofensa realmente. Você vai falar de, um, de um personagem que é sagrado para muitas pessoas, principalmente católicos e evangélicos, e dizer que ele é um gay, sendo que também não tem nem comprovação histórica disso aí, né? Para você afirmar uma coisa dessa. E sem falar que é a questão da ofensa mesmo, a fé, o objeto, não é nenhuma piada com religião. Uma coisa é você fazer uma piada com religião, outra coisa é você atacar o objeto de culto das pessoas, no caso o personagem Jesus, como o cantor fez, né, no festival. Eu não aprovo essa atitude. Ocasionalmente gerou a vaia do público que estava assistindo e a reação dele, né, a resposta dele, que vocês podem procurar aí depois nas redes sociais, que eu não vou repetir aqui, não foram nada amigáveis. Mas essa questão da intolerância ela é muito comum, assim como existe essa intolerância que partiu por parte do cantor, no caso do desrespeito, como eu disse, ao objeto de culto, eu não vou falar da peça em si porque não vi, então não tenho autoridade, né? Mas os vídeos que eu vi do cantor quando fez a defesa da peça e o ataque que ele fez ao personagem religioso que é objeto de culto, né, a grande maioria das pessoas, né, de Jesus Cristo, o ataque que ele fez é uma intolerância. Então, para alguém que está pedindo tolerância, ele agiu de forma intolerante. Então, como diria o filósofo Nietzsche, aquele que combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar igual àqueles que ele está combatendo. Mas também ninguém pode negar que a religião, em muitos episódios, nos dias atuais, o islamismo é a pior delas, né? O islamismo tem até um vídeo que circulou aí na internet de uma entrevista no Egito, que foram falar sobre a origem do homem e um dos egípcios, né, era Mohammed alguma coisa, não me lembro o nome. Mohammed é um nome muito popular nesses países muçulmanos. Ele era ateu e tentou dar uma explicação, tanto a explicação de Darwin como a de outros pensadores, e foi expulso do programa, né? Mas aqui no Brasil a gente também vê uma intolerância também por parte de religiosos a pessoas agnósticas, né? Até como aquele pseudo jornalista da Atena que acusou ateus de serem assassinos e tudo e acabou sofrendo um processo pela ATEA, né? A Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil, né? E foi vaiado também por muitos artistas, muitos intelectuais. Mas esse processo de intolerância de qualquer lado, ele é muito comum na história humana. Então eu falo mesmo que Nietzsche fala, você que quer combater monstros, tome cuidado para não ser um.
Então, por exemplo, a questão de comida vegetariana ou vegana é um direito de cada um. Você quer seguir esse estilo vegetariano ou vegano, se não está te fazendo nenhum mal, pelo contrário, está te fazendo bem, então siga. Só não fica dizendo que quem come carne de galinha ou de porco é um nazista, né? Não faz esse tipo de comparação. Mas ao longo da história é muito comum na sociedade haver choques de pensamentos, e esses choques de pensamentos gerarem ódios e perseguições e agressões de vários tipos. Na Alemanha nazista começou, por exemplo, com Hitler, a questão do ódio que ele tinha aos judeus, tanto aos judeus ricos, donos de bancos, quanto aos judeus que aderiam ao pensamento do comunismo, do marxismo. E tem-se uma discussão muito tola, né, sobre nazismo ser de direita ou de esquerda. Na realidade, o nazismo foi um sistema mais à parte. Ele, ao mesmo tempo que ele combatia a esquerda, né, no caso a esquerda marxista, ele também combateu a direita, a propriedade privada, com algumas exceções, desde que essas propriedades estivessem nas mãos dos alemães, que seriam a raça pura, né, e fosse desapropriada das pessoas que ele julgava impuras ou contrárias ao regime. Em Alexandria teve aquela perseguição dos cristãos, a Hipártica, né, filósofa, matemática e astrônoma, que já discutia a questão da Terra girar em torno do Sol e não só em torno da Terra, e o pensamento dela que gerava todo um conflito contrário à ideia que a igreja queria que fosse a verdadeira, né? Que fosse o Sol girando em torno da Terra por conta da passagem que tem no livro de Josué 10, né? De que Deus teria parado o Sol, né? Mas é aquela questão, né? Josué, eles viviam em outra época, em outra realidade, então para eles a realidade era aquela mesmo, o Sol girava em torno. Mas a igreja demorou a aceitar isso e houve muitas perseguições e mortes, como teve nessa questão de Alexandria, aí dessa filósofa, né, Hipártica, também historiadora, matemática, astrônoma, assim, uma mulher realmente de grande formação. Mas isso não justifica você fazer um ativismo hoje e que você vai atacar o objeto de culto, no caso do cristianismo, né, a, a religião cristã, por conta de vários erros, tanto no passado como no presente, de muitos fanáticos cristãos e de outras religiões, como eu acabei de citar, do islamismo, na questão lá do Egito. Então, o que eu venho falar é que esses episódios de intolerância, tanto a intolerância a pessoas que não são adeptas da religião, como aconteceu na Alemanha com o surgimento do nazismo, né? Pelo menos não a religião cristã, como também a perseguição e o ódio aos cristãos, como aconteceu na Rússia, onde, diferente da Noruega hoje e da Finlândia, onde a maioria da população é de ateus e agnósticos, mas não por perseguição, mas sim por livre e espontânea vontade das pessoas. O que não ocorreu na União Soviética, onde o ateísmo ele foi imposto, né, à população. E em muitas sociedades, e principalmente no período das grandes navegações, tanto por parte dos católicos como por parte dos protestantes, o cristianismo foi imposto nas colônias, nas Américas, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, na Argentina, gerando vários episódios de perseguições, até com o decorrer do tempo, metade do século XIX para o século XX, e ainda engateando agora no século XXI, a gente está discutindo um Estado laico e como verdadeiramente ele pode ser laico, sem ser intolerante, tanto a pessoas que não têm fé, pessoas que são ateias, não serem colocadas como monstros, como criminosas, mas também não discriminar a questão do culto, né? Seja de cristãos, seja de budistas, espíritas ou de pessoas de qualquer outro dogma. Bem, eu peço a vocês que curtam, dê o like, adicionem o vídeo aos favoritos, curtam minha página no Facebook
e meu Instagram, né? Ricardo Nunes Souza. Curtam lá e comentem aí o que acharam do vídeo e muito obrigado a todos.